Primeiro vocês vão entrar no site da prefeitura, esse link que vai aparecer aí na tela. Vocês vão procurar esse ícone PAT, que é o Programa de Amparo ao Trabalhador, vão clicar em cima do ícone. Depois você vai clicar em Programa de Amparo ao Trabalhador, nessa faixa azul, abaixo de Solicite o Benefício aqui. O primeiro passo é escrever o CPF. Você vai digitar então no campo o CPF. Abaixo tem um quadro onde você deve clicar no meio para verificar e após isso clicar em validar o CPF para entrar de fato no sistema e preencher os dados. Bom, é ideal que você tenha nesse momento em mãos todos os documentos que você vai precisar para o cadastro. São esses: CPF, identidade, comprovante de residência dos meses de janeiro, fevereiro e março e comprovante de atividade de trabalho. Para quem declarou o imposto de renda, também é importante ter o imposto de renda em mãos, que vai ser necessário. Então, se você estiver fazendo do computador, já separa uma pastinha com esses documentos. Se você estiver fazendo do celular, já deixa no lugar onde você sabe ou tira foto na hora. Enfim, aberto o formulário, você vai começar digitando o nome. A lacuna nome social não é necessário preenchimento, somente se você optou por um nome diferente do seu nome de registro, prefere ser chamado assim. Lembrando que os campos que têm asterisco ao lado são obrigatórios e os campos que não têm asterisco ao lado não são obrigatórios. Bom, a data de nascimento, vai selecionar o sexo biológico, o estado civil, informar se você possui alguma doença, e aí, se você possui alguma doença, você precisa informar o CID. Esse CID você consegue encontrar facilmente numa procura na internet ou vendo o seu laudo. Bom, você vai preencher depois o endereço. É um campo que estava dando muito problema por conta do CEP, de um erro no sistema, mas agora já foi consertado. Você vai digitar o CEP e agora vai ficar disponível para você selecionar o bairro. Ele não vai ser selecionado automaticamente. A rua também, vai ser preciso digitar. Então você vai selecionar o bairro dentre as opções. Logradouro significa rua, que é uma coisa que às vezes as pessoas têm dúvida também. Você vai escrever nesse campo então o nome da sua rua ou rodovia. Abaixo vai colocar o número e em complemento se for quadra ou lote. No campo de informações de contato, você vai preencher com um e-mail ao qual você tem acesso. Abaixo você vai confirmar esse mesmo e-mail. No campo telefone de contato, você vai colocar um telefone fixo. Caso você não tenha telefone fixo, não precisa preencher. Como eu disse, não possui o asterisco, não é necessário preenchimento. Abaixo você vai digitar o seu celular. E no campo dependentes, você vai incluir as pessoas que moram com você que seriam dependentes. Bom, aí se incluem filhos, esposa, qualquer pessoa que more com você, irmã. Você vai colocar o nome do dependente, a data de nascimento. O CPF, como vocês podem ver, ele é obrigatório somente para dependentes maiores de 16 anos. Depois você vai selecionar o grau de parentesco, se é filha, se é irmã, se é tia, quem que é essa pessoa na composição familiar, e depois vai clicar em incluir dependente. Se possui mais pessoas, se você possui, por exemplo, 2 filhos, um esposo que mora com você, você vai realizar o mesmo procedimento de novo e incluir dependente. Os dependentes vão aparecer nessa lista embaixo de dependentes incluídos. Bom, no campo informações profissionais e de renda, você vai começar preenchendo com o valor da renda familiar. Lembrando que renda familiar é a soma de todos os rendimentos de todo mundo que mora na casa. Então, significa dizer que se existem 2 pessoas trabalhando, a renda familiar vai ser a soma desse valor. Esse valor não precisa ser exato, é uma média. E é uma média do período anterior ao decreto que define o isolamento social como uma medida. Então, é um valor que você recebia antes de ter as atividades profissionais interrompidas. Você vai preencher esse valor. Embaixo você vai declarar se você declara ou não imposto de renda. Caso você declare imposto de renda, vai precisar anexar esse documento, né? Essa declaração, uma foto, enfim, mais posteriormente. Depois disso, você vai precisar selecionar qual a classificação profissional. E aí você vai encontrar 4 opções, é importante a gente falar o que são elas. Bom, você vai encontrar a opção profissional liberal, profissional autônomo, trabalhador informal e MEI.
O profissional liberal é aquele que tem uma profissão determinada, que tem uma categoria, que lhe dá a autonomia de poder trabalhar por conta própria. Seriam esses profissionais psicólogos, médicos, enfim. Essa categoria é destinada a profissionais nível superior ou técnico. Já a categoria profissional autônomo são aqueles profissionais que possuem uma profissão determinada, porém que não têm nenhum vínculo com nenhuma empresa e que prestam serviços diretamente a pessoas, podendo contribuir assim com o INSS também. O profissional liberal, nesse caso, é obrigatório que ele anexe, que ele inclua, como documentação, o comprovante da entidade de classe no comprovante de atividade de trabalho, que significa dizer que o profissional liberal, ele deve incluir, por exemplo, um psicólogo a sua carteirinha de CRP, e assim sucessivamente, no caso de médicos ou outras atividades ocupacionais. O trabalhador informal é aquele que não tem nenhum tipo de regulamentação, seria aquele camelô, aquele ambulante. MEI é para aqueles profissionais que possuem CNPJ, que são inscritos como microempreendedores individuais, e aí vai ser preciso que eles coloquem o número do CNPJ e que na parte da documentação eles enviem também a declaração desse MEI, desse CNPJ, que comprove a inscrição deles. Bom, abaixo você tem a ocupação. No campo de ocupação, você vai selecionar qual ocupação você exerce. Você pode ver que existem diversas categorias, você deve procurar a qual você se encaixa melhor, seja confeiteiro, vendedor a domicílio, enfim, e vai selecionar a categoria da sua ocupação. Se você possui CNPJ, caso seja MEI, você vai colocar o CNPJ e vai selecionar abaixo a agência de preferência do Banco Mumbuca. Bom, na parte de documentos em anexo é onde você deve colocar os documentos que serão necessários para comprovar as informações que você colocou. Bom, começando pelo CPF, você deve incluir o CPF, a imagem do CPF, pode ser em PDF ou pode ser no formato de foto que o telefone tem. Depois de você incluir, você vai clicar no botão lançar. É importante que cada foto que você envie, cada documento que você envie, você clique em lançar depois, porque é isso que garantirá que o documento seja enviado para a base de dados do sistema. Caso você não clique em lançar, ele não vai ser enviado. Isso para todos os documentos. Identidade vai fazer o mesmo procedimento, envio da identidade, seleciona. Comprovante de residência, a mesma coisa, dos 3 meses. E aí vale falar que o comprovante de residência ele pode ser comprovante de luz, água, telefone. Para pessoas que não têm comprovante de residência, elas podem estar anexando uma declaração do posto, informando que elas residem nesse endereço e informando os meses. Você vai anexar essa declaração nas 3 lacunas, nas 3 inclusões de documentação. Então você vai colocar no mês de janeiro, fevereiro e março essa declaração de residência, caso você não possua comprovante no seu nome. Bom, como comprovante de atividade de trabalho, existem diversos meios de comprovar a atividade. Se você é MEI, sugiro que você coloque o certificado do MEI, onde consta o seu CNPJ, a sua ocupação. Se você trabalha como vendedor ambulante, enfim, possui fotos do seu momento de trabalho ou páginas no Facebook, você pode estar enviando essas fotos também, prints nas redes sociais, fazendo a venda do seu produto, print de conversas com fornecedores ou com clientes. O interessante é que você utilize o máximo de documentos que você puder. Você deve elaborar uma espécie de dossiê com o máximo de informações possíveis para comprovar essa atividade de trabalho e, se possível, comprovando também a forma como foi afetada. Por exemplo, se você trabalha com festas e você teve festas desmarcadas, é interessante que você anexe como comprovante também algumas conversas, prints de WhatsApp, se for o caso, onde as clientes cancelaram o serviço por conta da pandemia. Lembrando que você deve clicar em cada documento após selecionar o item lançar. Se você vai selecionar mais de um documento, você precisa clicar no documento, lançar, posteriormente clicar novamente em carregar o documento,
e lançar, e assim sucessivamente. No item abaixo de comprovante de imposto de renda do ano de 2018, ele só deve ser preenchido para pessoas que colocaram lá em cima que declaram imposto de renda. Para você que não colocou, não precisa enviar. Bom, aí está sendo feito o lançamento posterior de todos os documentos. Perceba que quando você faz o lançamento, aparece que não existe nenhum arquivo carregado ao lado, né? Abaixo vocês verão o item documentos lançado, onde vocês poderão remover algum documento, caso não seja necessário, e confirmar se todos os documentos que vocês fizeram envio estão nessa lista. Bom, o último item é o item de declaração. Você vai ler as declarações e abaixo declarar se você leu e concorda com elas. A primeira, de respeito a uma declaração que você informa que as informações dadas nesse formulário são verídicas, né? São verdadeiras, se comprometendo assim com todas as sanções legais. Bom, no item abaixo você vai declarar que leu e concorda que no caso de envio de documentos que não estejam em conformidade, né, que não sejam equivalentes àqueles pedidos ou que não sejam verdadeiros, você estará impossibilitado de se credenciar nos programas municipais pelo período de 3 anos. Abaixo você vai declarar que a sua renda é inferior a 5 salários mínimos, que é o teto para esse programa. Depois declarar que não possui nenhuma outra renda além daquelas informadas. Abaixo vai informar que não possui carteira assinada e que não é servidor ou funcionário público de administração direta ou indireta do município. Em penúltimo, você vai afirmar que leu e declara ser a única pessoa do núcleo familiar, ou seja, da casa, que está requerendo o benefício, que está solicitando esse benefício. E por último, vai declarar que permite que a administração que está concedendo o benefício realize qualquer tipo de atividade para verificar se todas as informações declaradas são verdadeiras. Feito isso, você vai clicar no botão solicitar auxílio e vai ser gerado um número de protocolo. É importante que você guarde esse número. Você pode imprimir, caso você possua impressora. Caso você não possua, é importante que você salve esse documento no local onde você não perca, para que você possa depois estar consultando esse benefício. Você pode salvar numa pasta do computador ou no próprio telefone. É possível, então, posteriormente, caso você tenha interesse, depois do cadastro finalizado, consultar o andamento do benefício. Como você faz isso? Você vai clicar novamente naquele ícone do PAT e vai clicar no canto direito em consultar benefício. Vai digitar o número do protocolo emitido na confirmação da solicitação, o número do CPF do requerente, da pessoa que solicitou, a data de nascimento da pessoa. Vai clicar na caixa abaixo, não sou um robô, e clicar no ícone consultar. Você vai ver se a solicitação está aberta e aí poderá acompanhar quando ela for aprovada.